Festival de Inverno de Campos do Jordão já sente efeitos da crise econômica. O evento teve seu orçamento reduzido para este ano. Loíse Maiana conta pra gente. O tão esperado Festival de Inverno de Campos do Jordão teve o seu orçamento reduzido. O evento tradicional que acontece todos os anos na Serra Paulista foi também atingido pela crise econômica que afeta o Brasil. Na última quarta-feira, foi divulgada uma redução de quase 50% no orçamento, que ia de 6,5 milhões, agora vai para pouco mais de 4 milhões. Com isso, os músicos bolsistas, pela primeira vez em 46 anos, não permanecerão na cidade durante a temporada. Apesar da redução, o diretor artístico do Festival de Inverno está otimista. Ele acredita que isso não afetará a programação. Para o prefeito de Campos do Jordão, o festival vai continuar sendo a principal vitrine da temporada de inverno. O Festival de Inverno acontecerá entre os dias 4 de julho e 2 de agosto. Serão realizadas 77 apresentações, sendo 45 de entrada gratuita, que acontecerão na Concha Acústica, na Igreja Santa Terezinha e no Centro Cultural Doutor Além. Mais informações você pode conferir no site do Festival de Inverno. Loíse Maiana, repórter setorial. Projeto de lei pretende alterar cálculos para a aposentadoria do brasileiro. A reportagem é de Everton Tavares. Muito tem se falado do fator previdenciário. Esse é o assunto de várias discussões que têm ocorrido no Congresso Nacional. Trata-se de um cálculo referente à remuneração que os brasileiros vão receber na sua aposentadoria. Apesar da importância desse assunto, será que as pessoas conseguem entender exatamente o que significa isso? Afinal de contas, o que é o fator previdenciário? Não sei, não tenho a menor ideia. Eu sei que eles estão discutindo no Congresso, mas não sei realmente o que é. Exatamente como é e como funciona esse fator, eu não sei te explicar. Ouço falar, mas não sei. Alguma mudança que vai mudar do padrão de vida das pessoas, né? Exatamente, o senhor não sabe o que é? Exatamente não. Eu sei que tem a ver com a aposentadoria, mas eu não sei o resto, eu sei que é isso aí. Eu sei que ela reduziu o salário. Exatamente, não sabe dizer. É, mais ou menos isso aí, eu estou meio por fora. E o que seria então? Podia me explicar? O fator previdenciário é um cálculo que tem por objetivo reduzir os benefícios de quem aposenta antes da idade mínima, de 60 anos para mulheres e 65 para homens. Essa fórmula incentiva o contribuinte a trabalhar por mais tempo. Quanto menor a idade na hora de se aposentar, maior será a redução dos benefícios, ou seja, o salário da aposentadoria. Caso seja aprovada a mudança pela presidente, será permitido o pagamento integral da aposentadoria quando a soma da idade mais o tempo de contribuição chegar a 85 para mulheres e 95 para homens. Veja no exemplo. Uma mulher que tenha 60 anos e contribuiu durante 30 anos pode solicitar a aposentadoria integral. Mas se for aprovada a proposta no governo, o cálculo é diferente. Uma mulher que atingiu 30 anos de contribuição aos 55 anos terá direito à aposentadoria integral. É que o tempo de contribuição 30 mais a idade somam 85, como determina o novo cálculo. Agora, está mais importante do que antes esse tipo de conhecimento, no sentido de que ele vai poder ter, de repente, com a aprovação da emenda AMP 664, a oportunidade de escolher a aplicabilidade de um fator, que é o fator antigo, ou do fator novo, que é o fator 85 para mulher e fator 95 para homem. Então, ele tem que ter essa noção para que ele, comparando os fatores, consiga definir qual é o melhor fator para ele. Mas para saber qual é a melhor hora e maneira para aposentar, a informação é uma grande aliada ao contribuinte. Eu oriento que ele procure um advogado especializado na área. A questão é que o assunto, o fator previdenciário, é de extrema complexidade, até para aqueles que atuam na área, entendeu? Então, é necessário a pessoa buscar o auxílio do profissional para que ele tenha condições de comparar duas memórias de cálculo de benefícios,
para poder decidir se ele deve optar hoje em dia pelo fator antigo previdenciário ou pelo fator 85 ou 95. O fator previdenciário tem causado muitas discussões no Congresso Nacional. As consequências da decisão do governo sobre o assunto poderá trazer duas realidades: melhor remuneração aos aposentados e desequilíbrio nas contas públicas. Agora nós vamos conversar com Rodrigo Sodero. Ele é advogado e especialista em direito previdenciário. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo ao Repórter Setorial. Obrigado pelo convite, Washington. Doutor Rodrigo, o que é fator previdenciário? Washington, o fator previdenciário é uma fórmula matemática criada lá em 1999 por uma leizinha que é aplicada obrigatoriamente no cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição e facultativamente no cálculo da aposentadoria por idade. A ideia do fator previdenciário é desestimular as aposentadorias consideradas precoces, ou seja, com menos idade do que o governo, entre aspas, entende que é interessante. Então, ele tem algumas variáveis que acabam por diminuir o valor do benefício de acordo com a idade do cidadão e de acordo com a sua expectativa de sobrevida. Esse é um desafio para o governo, né? Sim, é um desafio para o governo. Veja que extinguindo o fator previdenciário, ou melhor, trazendo uma nova alternativa, porque a ideia não é extinguir o fator, é trazer uma nova alternativa, que seria a regra 85-95, o governo obviamente gastará mais com o pagamento dos benefícios previdenciários. A regra 85-95 seria basicamente o seguinte: a soma da idade e do tempo de contribuição do segurado deve completar 85 no caso da mulher e 95 no caso do homem. Sendo que no caso da mulher nós teríamos um tempo mínimo de contribuição de 30 anos e no caso do homem um tempo mínimo de contribuição de 35 anos. Essa é uma tensão entre poderes, né? Congresso e presidência. O senhor acredita que o Congresso pode derrubar o veto da presidente Dilma? Sim, eu acredito, sim, Washington. É realmente o desgaste político que o nosso governo atual tem tido no Congresso Nacional pode gerar, sim, uma aprovação da legislação nova sem a aprovação da presidência da República. Isso não é comum nessa relação entre governos, entre poderes, né? Não, isso não é comum. Não é comum. Eu, particularmente, não me recordo em matéria previdenciária disso ter acontecido em outra oportunidade. Agora, enquanto se discute e tem aí essa tensão que nós já falamos, qual é o impacto de toda essa reforma na vida do brasileiro? Bom, o brasileiro ele tem uma vantagem, obviamente, com a regra 85-95, no sentido de não ter a aplicação do fator previdenciário, que é esse redutor terrível no cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, especialmente, não é? O valor do benefício dele será mais vantajoso. Muito se discute se a não aplicação do fator previdenciário geraria um déficit, um rombo maior na nossa previdência social. Eu particularmente conheço alguns estudos a respeito da matéria. Nós temos um levantamento da ANFIP, da Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal, que demonstra que a nossa previdência social ela é superavitária em 76 bilhões, segundo a última pesquisa em 2013. Então não vejo um impacto tão terrível para as contas do governo. A questão é que o governo está fazendo muitas contas, né? Porque existem outros rombos. Sim, obviamente que existem outros rombos, não é? Mas enquanto a nossa Constituição Federal persistir da maneira em que ela foi criada, né, não podemos trabalhar com a ideia de déficit da Previdência para o cerceamento de direitos sociais, não é? Para a redução de direitos sociais, ainda mais quando há uma conta que demonstra que ela é superavitária. Agora, doutor Rodrigo, o senhor como advogado e especialista em direito previdenciário, o senhor acredita que esse modelo atual é o ideal? O modelo atual do fator previdenciário? Eu obviamente que não concordo com o fator previdenciário desde a sua criação. Nós temos hoje um modelo constitucional contributivo, contributivo-retributivo. A partir do momento que eu contribuo, eu devo sentir os reflexos positivos dessa minha contribuição. E o fator previdenciário hoje ele não espelha essa realidade.
Fora, Washington, que ele traz muita insegurança para o trabalhador, não é? Hoje o trabalhador, ele sabe, no caso do homem e da mulher, que em regra, com 30, 35 anos de contribuição, mulher e homem se aposentam, mas ele não tem a ideia de qual é a defasagem que o fator previdenciário vai ocasionar no cálculo da sua aposentadoria. Não é? Ao menos a regra 85/95, ela traz mais segurança para esse trabalhador. É simples, ele vai fazer uma soma de idade e tempo de contribuição e ali ele vai ter a certeza que o seu benefício vai ser concedido sem nenhum redutor. Agora, a cada dia, doutor Rodrigo, é uma tendência que com o estilo de vida, com alguns cuidados a mais que o brasileiro está tendo com a saúde, viva-se mais. Sim. Vivendo mais, o aposentado vai receber mais tempo e aí o governo também tem um problema. Então, realmente é um desafio para o governo, para a economia, mas também não podemos negar que o brasileiro também já trabalha muito e demora para se aposentar e ter o seu benefício. Sim. Muitas vezes, quando ele recebe o benefício, ele já está realmente no fim de carreira. Sim. E nós temos uma outra questão importante que é bom que todos saibam, não é? O brasileiro hoje que ele se aposenta eventualmente e continua trabalhando, ele continua contribuindo para a Previdência Social. E ele não tem nenhum reflexo positivo significativo por conta dessa nova contribuição. A legislação não alberga isso. Ele tem muitas vezes que buscar o Poder Judiciário para tentar dar alguma utilidade prática significativa para essas contribuições pós-aposentadoria, não é? E a gente não pode esquecer também que o nosso sistema previdenciário, nosso sistema de custeio da Previdência Social, ele não é unicamente voltado para o pagamento do trabalhador. Nós temos N situações que geram a incidência da contribuição previdenciária. Não é? E não é um custeio só do indivíduo, só do trabalhador. Existem outras fontes de pagamento. E isso que faz com que, segundo o levantamento feito pela Anfip, que nós comentamos aqui, a Previdência seja superavitária. Nós conversamos com o doutor Rodrigo Sodero, ele é advogado e especialista em direito previdenciário. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Espero que o senhor volte mais vezes aqui no Repórter Setorial. Obrigado, Washington. Veja os destaques da agenda cultural dessa semana em nossa região. São José dos Campos promove a festa do Asilo Santo Antônio. O evento acontece até o dia 13 de junho no Asilo Santo Antônio, que fica no centro da cidade. Entrada grátis. Também em São José dos Campos acontece no Espaço Cultural Flávio Craveiro a exposição Escritas de Luz. São trabalhos artísticos de foto e vídeo que contam através de olhares sensíveis e artísticos os reflexos e luzes do mundo. O evento acontece até o dia 8 de junho. A entrada é franca. Em Taubaté, no sítio do Pica-Pau Amarelo, tem a oficina de criação de brinquedos. As crianças terão apoio da Companhia do Sol e aprendem a fazer brinquedos bem criativos. A entrada é gratuita. Informações pelo telefone 3625-5062. Os animais de estimação são como membros da família e necessitam de todos os cuidados, não é mesmo? Pensando em melhorar a qualidade de vida dos animais, clínicas se especializam na fisioterapia veterinária. Os animais de estimação são como um membro da família e merecem todo o cuidado digno de tal. Para melhorar o condicionamento físico e a qualidade de vida do animal, o dono pode recorrer à fisioterapia veterinária, que usa exercícios e aparelhos para fortalecer os músculos. Além disso, pode tratar muitas doenças que não têm cirurgia ou quando a operação não é suficiente. As doenças mais tratadas são problemas de locomoção, né? São doenças tanto ortopédicas como neurológicas e também a gente pode ajudar na obesidade, no emagrecimento com exercícios. O tempo de tratamento varia com o caso, mas a veterinária revela que as mudanças já podem ser vistas nos primeiros meses de tratamento, mas não basta só os exercícios na clínica. A ajuda do proprietário é muito importante, porque acelera no tratamento. Em casos de obesidade, a gente faz todo o manejo nutricional junto, né, com os exercícios. Então, a gente recomenda para o proprietário qual a dose de alimentação, quantas vezes por dia,
quais exercícios que eles podem fazer em casa. O caso da Marie deu um susto nos donos. Aos 2 anos e meio, ela parou de andar e os veterinários diziam que não havia solução cirúrgica para o seu problema, mas ela encontrou na fisioterapia a solução para poder andar de novo. Para Cristiane, a fisioterapia foi a salvação de Marie, que já começou a dar passinhos após a primeira sessão. Hoje, com 3 meses de tratamento, as mudanças são ainda maiores. Ela teve uma hérnia e chegou a parar de andar. E aí a gente começou a levar ela no veterinário, fez os exames, e aí a gente foi indicada a fisioterapia para ela, a gente trouxe para a Fernanda fazer uma avaliação, e ela deu início na fisioterapia. E começou a andar novamente. A independência do animal reflete no seu comportamento, apetite e humor, melhorando não só a parte física. Agora ela já começa a ficar mais tempo em pé, porque ela andava e caía muitas vezes, e agora ela já fica mais tempo em pé, tem bastante equilíbrio, já consegue fazer o xixi sozinha, né? Porque ela fazia a posição de xixi, mas muitas vezes caía, e com o fortalecimento da musculatura dela, agora ela já consegue fazer tudo sozinha. Como Marie, muitos bichinhos conseguem encontrar na fisioterapia a força para continuar seguindo em frente. O Repórter Setorial fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens no portal repórtersetorial.com. Uma feliz semana para você. Um abraço e um sorriso. Caçapava tem máxima de 22, mínima 15. Guaratinguetá, máxima 23, mínima 16. Já em Santo Antônio do Pinhal, a máxima é 19 e a mínima é de 10. Em Cachoeira Paulista, a mínima é 16 e a máxima é de 23 graus. Em Tremembé, máxima 23, mínima 15. Lorena tem mínima de 16 e máxima de 23. Em Roseira, máxima 22 graus, mínima 16. E Campos do Jordão tem máxima de 19 e mínima de 9 graus.